Para nós da ASA, o seminário que nós participamos aqui dentro dessa cerimônia do lançamento da década da agricultura familiar foi muito importante para trazer uma contribuição nossa para outros países sobre essa importância do intercâmbio e da troca de conhecimentos entre agricultores de várias regiões semiáridas, que é resultado de uma parceria da ASA com a FAO, onde nós oportunizamos os agricultores do semiárido brasileiro com o semiárido da região semiárida do Corredor Seco da América Central e da região do Sahel poderem trocar experiências sobre a convivência com o semiárido. E o nosso diálogo com o Graziano tem sido sempre com a direção-geral da FAO, no sentido de fortalecermos essa iniciativa, para que nós podemos dar continuidade à oportunidade dos agricultores do semiárido trocarem suas experiências sobre gestão de água, sobre captação de água de chuvas, sobre produção agroecológica, sobre as sementes crioulas, as sementes locais, como estratégias de fortalecimento da agricultura familiar. Para nós, pensar na década da agricultura familiar requer, antes de tudo, que os países que acreditam e que sejam signatários dessa proposta que a FAO constrói, juntamente com o FIDA, e impliquem necessariamente num processo de democracia dos seus países, sobretudo de diálogo dos governos com a sociedade civil. A sociedade civil, os movimentos sociais, de um modo geral, constroem estratégias importantes para fortalecimento da agricultura familiar. E muitas vezes os limites da democracia ou processos pouco democráticos nos países limitam também essa contribuição da sociedade. Então nós vivemos um momento em que pensar a década da agricultura familiar, sobretudo para os povos dos semiáridos do planeta, requerem também pensar em políticas públicas, em várias outras iniciativas, onde o ambiente político, o ambiente democrático é fundamental. Há 20 anos, a ASA faz 20 anos agora em 2019, nós começamos a construir um processo que é o que nós denominamos de convivência com o semiárido. Esse processo se baseia principalmente no conhecimento dos agricultores e agricultoras. E nós cumprimos um papel de sistematização dessas experiências, desses saberes, e propomos, num processo de diálogo com o Estado brasileiro, a implantação de políticas públicas a partir dessas experiências. Então, as experiências de captação e armazenamento de água de chuvas para o consumo humano, que hoje já chega a mais de 1.100.000 tecnologias construídas no Brasil, no semiárido brasileiro, a implementação de tecnologias de captação de água para a produção de alimentos, o que está tornando o semiárido uma região extremamente produtiva, e nós sairmos de uma perspectiva de uma região pobre e onde a fome era muito forte para uma região produtora de alimentos. E um outro aspecto que é muito importante é garantir o tempo da educação nas escolas rurais. E para isso a gente também implementou o programa Cisterna nas Escolas, onde as escolas rurais recebem uma cisterna para captação e armazenamento de água de chuva, e isso garante com que as crianças e os adolescentes possam permanecer mais tempo na escola, porque tem água para o funcionamento da própria escola. E por último, o programa de sementes do semiárido brasileiro. Hoje nós instalamos mais de 1.000 bancos e casas comunitárias de sementes, que envolve mais de 20.000 famílias agricultoras. Espaços comunitários onde as famílias guardam variedades de sementes que estão a seu alcance na medida em que precisam fazer o plantio, fazer a semeadura dessas sementes, e ao mesmo tempo uma estratégia de garantir a proteção dessas variedades de semente contra a transgenia. Então essa perspectiva são experiências, de um modo geral, que nós fomos construindo e com as quais nós queremos compartilhar com outras regiões semiáridas do planeta. E essa parceria com a FAO e com o FIDA tem nos ajudado e oportunizado a apresentarmos essa experiência e poder socializá-la com outras regiões. Não, certamente o programa 1 milhão de cisternas tem um impacto na vida de todas as famílias do semiárido. Mas como falamos em algum momento no nosso encontro, no nosso seminário aqui na FAO, o impacto que o programa de cisternas tem na vida das mulheres do semiárido é maior do que qualquer outro componente da família. Porque
No semiárido brasileiro, e eu acredito que em outras regiões também, esse é um pouco o perfil, as mulheres ficam um pouco responsáveis pelo abastecimento da casa, pela gestão da água na casa. E nós tínhamos uma situação muito gritante, muito preocupante no semiárido brasileiro, em que as mulheres caminhavam por quilômetros em busca de água. E hoje a água, para a gestão da casa ou para as necessidades familiares, para o consumo humano, está na porta da casa das famílias. E essas mulheres têm hoje mais tempo para pensar e participar de outros processos de organização, de produção e de cuidados com elas próprias, o que é algo extremamente importante do impacto, vamos dizer assim, indireto do que essa iniciativa gera para a vida delas.